Boa noite, pessoal. Estamos no ar pela CNT Paraná com o programa Conversa Franca, apresentado por mim, Haroldo Martins, e pelo deputado estadual Alexandre Amaro. Boa noite. Boa noite, deputado Haroldo Martins. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, neste sábado, não só pela CNT, mas também pelas nossas redes sociais e também pelo YouTube aí do Conversa Franca e dos temas polêmicos de sempre que trazemos aos sábados. Nossos temas são bem apimentados. Hoje não é diferente, Uma coisa que já no nosso país vem de decorrência de muitos anos. Vamos falar hoje de compra de votos no Brasil. Será que existe? E como existe? Como existe? E você sabe que esse negócio de compra de votos tem muito a ver com a cultura de um país. E isso, compra de votos, não demonstra uma maturidade política. E nós vamos falar sobre isso. O assunto é complexo. Então é isso aí, gente. O assunto é esse. Compra de votos no Brasil. Não saia daí, acompanhe o programa. 30 minutos que você estará com a gente no Conversa Franca. A conversa aqui, ela é franca, ela não tem a cauda presa com ninguém, ela não é feita para agradar ninguém e o nosso compromisso é só com a verdade. É isso aí? Não saia daí. Recebi dinheiro de 2 candidatos e não votei em nenhum. Candidatos oferecem dinheiro para quem contribui com campanha em comunidade pobre em Recife. Pesquisa revela que compra de votos ainda é realidade no país. Essas são algumas manchetes que revelam uma realidade brasileira. Com as eleições que acontecerão ainda este ano, em 2 de outubro para primeiro turno e 30 de outubro para o segundo turno, muitos já começam a se preocupar com o futuro do país após as eleições para presidente e vice, governadores e vice-governadores, deputados federais e estaduais e senadores. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, serão 148 milhões de eleitores, o que significa que o país é uma das maiores democracias do mundo. Mas também é um dos que mais preocupam com relação à corrupção, compra e venda de votos. Cesta básica, dentadura, gás de cozinha, pagamento de dívidas de luz e água, materiais de construção, combustível para carro e tantos outros. São vários itens que aparecem em denúncias de compra e venda de votos. Um exemplo aconteceu em 2020. As eleições na cidade de Boa Vista, estado de Roraima, foram marcadas por acusações. Esta casa, que fica na capital de Boa Vista, foi monitorada por agentes federais. Um local sempre movimentado que gerou suspeitas. Surgiu a partir de denúncia anônima, na época das eleições de 2020, de que uma determinada casa estaria distribuindo dinheiro e requisição de combustível para eleitores aptos a votar em determinado candidato. O denunciado era um candidato a vereador na época. Além de ter oferecido dinheiro e combustível para eleitores em troca dos votos, agentes penitenciários teriam ajudado no esquema, conforme mostram esses áudios. Vamos comparecer lá às 11 horas na Sejuc para nós iniciarmos a nossa caminhada política aí junto com o vereador Kleber, tá certo? Os áudios revelam ainda pagamento na boca de urna. 19 horas, todo mundo lá vai pagar a situação lá, o mingau. Até os familiares foram convocados a receber dinheiro.
mas em troca teriam de votar no candidato. A gente precisa que vocês levem os familiares de vocês para a boca de urna. E também a questão do combustível que vai ser pago lá, tá? A polícia apurou que cada pessoa que colocasse adesivo do candidato no carro recebia R$ 50 em combustível. E na casa monitorada foram encontrados mais de 600 nomes. A Polícia Federal acredita que sejam pessoas que receberam dinheiro em troca dos votos eleitorais. O esquema teria custado cerca de R$ 150 mil para eleger o político e no final teria uma festa. Vamos tomar um chopp pra gente comemorar o sucesso da operação. Na ocasião, o governo de Roraima emitiu uma nota dizendo que não compactua com esse tipo de conduta. Estamos de volta, tema do programa de hoje, compra de votos no Brasil. Com as eleições que acontecerão esse ano em 2 de outubro, para primeiro turno e 30 de outubro para o segundo turno, muitos já começam a se preocupar com o futuro do país. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, serão 148 milhões de eleitores, o que significa que o país é uma das maiores democracias do mundo. Porém, é um dos que mais preocupam com compra e venda de votos, ou um dos que mais se preocupa com compra e venda de voto. O ilícito de compra de votos está tipificado no artigo 41A da Lei das Eleições, né? Lei número 9.504 de 1997. Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 1965, tipifica como crime a compra de votos. O artigo 299 prevê pena de prisão de até 4 anos para aqueles que oferecem ou prometem alguma quantia ou bens em troca de votos, mas também para o eleitor que receber ou solicitar dinheiro ou qualquer outra vantagem para si ou para outra pessoa. Quer dizer, não é só para quem dá, não, é para quem recebe também, né? Isso mesmo. A Justiça Eleitoral pune com muito rigor, conforme a lei, quem tenta influenciar a vontade do eleitor. Isso aqui a gente tem que grifar. Isso aqui é livre. Isso aqui não tem preço. Isso aqui é inviolável. Isso aqui não é barganhável. E isso aqui tem que ser exercido com liberdade de escolha. Porque esse é o princípio da democracia, gente. É a liberdade do voto para que o cidadão exerça essa liberdade de sem pressão, sem qualquer benefício, sem qualquer valor ou em troca de qualquer promessa, tire-se do eleitor a questão dele encontrar alguém e escolher alguém para que seja seu representante, porque supostamente deve ser aquela pessoa que lhe representa, pensa como ele, vota como ele, tem os ideais dele, tem os princípios dele. Veja como é importante a gente votar em alguém. Com a prática de compra de votos. Isso porque, pela legislação, o direito do cidadão ao voto livre. Essa é outra coisa também que chame a atenção. O voto tem que ter a vontade do eleitor. E o voto tem que ser livre. Consciente e soberano. Quer dizer, nada pode influenciar a liberdade, a consciência, a soberania do voto e a vontade do eleitor, que não pode ser condicionada, mudada, influenciada por benefícios ou até mesmo por dinheiro. É um bem juridicamente tutelado, devendo quem comete o ilícito sofrer as sanções que a lei estipula. E é interessante, né, deputado Haroldo, que hoje
para muitas pessoas, isso no nosso país, como falávamos aí que é algo cultural, parece algo normal, né? Virou algo normal, e isso não é só do norte, nordeste, sul, sudeste, nós vamos em todas as partes do nosso país e vemos aí e ouvimos, principalmente quem vive o meio político, ouve-se história, vê-se história, o formato é o mesmo. Muitas vezes muda-se só o que a pessoa quer em troca. Quando a população é muito fragilizada, ela pede um pouquinho. Quando a população tem uma consciência um pouco maior, o voto custa mais caro. Pede um valor um pouco maior por aquilo, ou um benefício próprio em função daquilo que vai fazer por outrem. É interessante isso que você falou. Quando a necessidade é maior, o voto é mais barato. A pessoa não tem a consciência de que quando ela aceita aquele negócio, é um trato, né? Quando o eleitor aceita aquele trato, quanto ele aceitou pelo voto é quanto ele vale para quem pagou ou para quem o deu o benefício. Quer dizer, você imagina que a pessoa, quando ela é eleita, ela, sendo eleita, ela vai cumprir o seu mandato dentro daquilo que são os padrões dela, que fez com que ela fosse identificada por quem o elegeu e fez dele o representante do seu eleitorado. Mas quando a pessoa aceita alguma coisa em troca do voto, aquilo que a pessoa aceitou, para quem pagou é aquilo que ela vale. E quem foi eleito, sabendo que pagou para XPTO aquele valor, e que aquele XPTO mostrou para ele o preço dela, ele já não vai fazer mais nada por ela. Porque aquilo que na cabeça dele a pessoa demonstrou, porque recebeu aquele benefício, mostrou que ela vale, pronto. A conta paga. A conta está paga de benefício próprio. Porque quem recebeu, eu já não devo nada para você. E não preciso trabalhar para você. Porque você me disse que aquilo que você valia, você foi correspondido. E uma coisa, eu acho que é válido ressaltar, eu não sei como é que o senhor pensa nisso, nós tivemos uma mudança agora na legislação quanto ao fundo eleitoral, né? Outrora, o que acontecia? As pessoas iam até os grandes empresários, né? As empresas faziam as doações e aí cada um tinha um valor X de doações, de valores. Então, as pessoas iam ao rico, ao grande empresário, tinham um montante grande e levava esse valor na camada mais pobre, que é onde tem onde estão os votos, aí estão os votos. Uma quantidade maior de votos para fazer a votação. Mas olha, em parte continua assim. Já não havendo na legislação as contribuições de CNPJ, de pessoas jurídicas. Mas, da mesma maneira, aquilo que o deputado defende, o grupo empresarial, a indústria A, B, C ou D, ele também vai receber contribuições, seja daquilo que a legislação permite, que é 10% do valor da renda do doador no ano anterior, ou resultado de falcatruas, propinas, que foi paga em dinheiro e não está contabilizado, que fará com que o caixa 2 daquele candidato seja feito para as eleições. E ele então vai sair, vai descer o elevador, vai chegar lá no subsolo e vai aonde está o voto, que é o voto da massa, para se eleger. Mas ele não trabalha para a massa. Por quê? Porque o preço do voto que ele foi buscar da massa veio lá de cima. Então, o interesse dele é defender a continuidade do mandato dele, da onde se faz o caixa. Então, ainda que não haja contribuições de pessoas jurídicas, ainda assim
A população deve conhecer o perfil do candidato para ver se o mandato dele, ou o pensamento dele, é voltado para o eleitorado, para ver se eu votando naquele camarada, se ele vai me representar. Se ele é um representante da indústria, das empreiteiras, do grupo de empresários, da indústria têxtil, da construtora, da indústria do aço, da indústria ABCOD, é claro que ele não vai me representar aonde ele foi buscar o voto, que é o voto popular da massa. Então, é uma questão da população abrir os olhos. E uma coisa é válida, deputado Haroldo. Hoje a pessoa tem muito à mão. Quando ela dá o Google ali no nome de uma pessoa, logo ela encontra quem é essa pessoa, o que faz, se teve algum envolvimento em algo que não é certo. Então ela tem que muitas vezes pesquisar esse perfil para saber quem é a pessoa a quem ela quer dar esse voto. Isso é válido principalmente para os jovens eleitores, né? Os novos eleitores aí, 16, 17, 18 anos, os que vão votar pela primeira vez. É uma coisa muito nova, né? Para esses jovens. Então ele deveria fazer uma pesquisa, ver esses temas, um pouco de boa vontade e não ouvir o que alguém diz, porque às vezes pelo desinteresse, pessoas dizem, não, mas o meu amigo falou, lá em casa eu ouvi isso aqui. Não, busque, veja lá o que acontece. Nós temos hoje uma juventude muito inteligente, esperta, voltada para o meio tecnológico, né? Que tem essa facilidade, mídia social, né, de fazer isso. Procure saber quem é, o perfil, a história da pessoa. Procure saber as crenças, os valores. O que defende. O que defende. Isso é muito importante. Compra de votos. Tá bem? Tire as baterias do seu controle para você não mudar de canal. A expectativa para as eleições de outubro de 2022 é grande, principalmente porque as últimas em 2020 tiveram alguns números preocupantes no que se refere a esse tipo de corrupção, que dispararam. Foram registradas 570 ocorrências de compra de votos no primeiro turno das eleições. O campeão dos estados foi o Amazonas, com 58 ocorrências. Em seguida, o Maranhão com 49 e Santa Catarina com 40. Ainda segundo esse artigo, a compra e venda de votos ainda é uma realidade no Brasil. Em 2014, pelo menos 28% dos entrevistados revelou ter conhecimento ou testemunhado essa prática ilegal. E esses exemplos estão em toda parte, como nesse vídeo. Repare. Você votou! Em Magé, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, essa mulher que não vamos identificar pagou para uma outra votar no candidato indicado por ela. A eleitora recebeu o dinheiro, mas na hora de votar, mudou de ideia. E aí, olha a fúria da mulher que comprou o voto. Você encosta aí. Quem você votou? Eu não votei. Olha aqui, você votou, minha voz é tua. Você votou. Eu não votei. Você votou. Você votou. Você votou. Você votou. Você votou, sua safada. Você votou. Você votou, tua voz é minha. Desce. Suzana, eu não votei! Eu sou nada clonada! Safada! Eu tô Vou falar pra crédito, sua safada! Casos assim são muito comuns em várias regiões do Brasil. Aqui a reportagem traz a revelação do eleitor, abre aspas. Recebi dinheiro de 2 candidatos e não votei em nenhum. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública,
foram registradas 570 ocorrências de compra de votos no primeiro turno das eleições de 2020. O campeão dos estados foi o Amazonas, com 58 ocorrências. Em seguida, Maranhão, com 49, Santa Catarina, com 40. No segundo turno foram contabilizados 13 casos de compra de votos. Isso aqui é muito... ínfimo, né? É ínfimo, né? Contra o Acre e São Paulo empatados em primeiro lugar. 3 casos cada um. Você sabe o seguinte, você sabe que o dinheiro que você recebe é seu mesmo, né? Porque ele é desviado do dinheiro do povo. Do dinheiro do povo. Então, aí a pessoa diz assim, mas se eu não recebo, outro recebe. Eu acredito o seguinte, as correntes, elas são tão longas quanto aqueles que a fazem, quanto aqueles que colocam os gomos juntos. E compete a cada um quebrar esse elo. Quebrou o elo, a corrente se acaba. Então, na minha opinião, é uma questão de conscientização. E quando a pessoa fala de renovação, mudança, transformação, isso não está só relativo ao político ou personagem que é um candidato. Não, também nos procedimentos, dos comportamentos. Principalmente dos comportamentos das pessoas que vão fazer para elegê-lo, né? E então nós vemos que isso é um comportamento muito comum dentro do nosso país, né? As pessoas, elas acham que se elas forem beneficiadas com algo, então aquela pessoa ali vai receber um voto ou mais votos, ou ela vai fazer alguma coisa em favor daquela pessoa por ter um benefício. E aí o pessoal vale mais do que o que é em grupo, né? E a política é para resolver o problema de alguns grupos das pessoas no contexto da saúde, da educação, do meio ambiente. Segurança pública. E hoje nós vemos, né, deputado Haroldo, o senhor ali em Brasília, eu aqui no Paraná, nós vemos aí as grandes dificuldades que os estados têm, que os municípios têm, e muitas vezes, traduzindo isso em miúdos, né? Às vezes a pessoa diz assim, ao invés de mandar lá para o meu município uma ambulância UTI, que ela custa R$270 mil de uma emenda parlamentar, que ajuda grande parte da população, a pessoa fala, não, eu prefiro uma cadeira de roda que custa R$400, que essa é para eu usar, ou para o meu eleitor usar, ou para alguém que eu conheço que vai me ajudar. Então, assim, na cabeça de muita gente vale mais do que ajudar um todo. Mas prende a pessoa pelo voto, mas na verdade prende a mente dela. É verdade. Qualquer tipo de vantagem é utilizada como moeda de troca. Facilidades na rede pública, como furar a fila para consultas ou cirurgias, laqueaduras, no caso das mulheres, cestas básicas, tijolos, telhas, medicamentos, comida e bebida também são ativos comuns usados para comprar a decisão de alguém na urna. Dentaduras. Panela de pressão. Você sabia que lá a gente tem que falar assim, porque principalmente no Norte e Nordeste, tem candidato que promete a dentadura, dá a parte de baixo antes e depois, quando é eleito, ele diz, eu dou a parte de cima depois. Sabe que aqui aparece mais é a de cima, né? Ele dá a primeira de baixo e diz, tá aqui a de cima. Isso aqui eu te dou depois. Isso é brincar, isso é zombar, subestimar a inteligência do ser humano. Entendeu? Isso é brincar com a necessidade da pessoa, com a condição econômica da pessoa. Então a gente fala isso para você, para que você se sinta enojado com esse tipo de coisa. Vamos quebrar esses elos, vamos amadurecer. Vamos criar uma consciência eleitoral de um povo de alto nível, que não se vende por esse tipo de coisa. O brasileiro pode fazer isso. É verdade. E aí vamos, né, até além aqui do que muitas vezes se negocia, né? Colar adesivo na porta de casa, R$30. Bandeira, R$100. Quem promete votar e entregar o número do título de eleitor recebe R$40. Balançar bandeira durante visita do candidato na comunidade, R$40 ou R$50. Para vigiar as bandeiras na rua é mais ou menos R$500
por mês. Se bem que eu vejo aqui no Paraná, não sei se o senhor percebeu isso, de uns tempos para cá, até por causa do processo eleitoral, muitas coisas vêm mudando, né? O formato da campanha, hoje você não pode mais pôr um cavalete, não pode mais pintar o muro, né? Muitas coisas hoje se tornaram outdoors, essas coisas irregulares, e aí quebra um pouco disso, né? Das pessoas ficarem ali cuidando, fazendo, mas muito ainda existe disso. Olha, o santinho do camarada com uma notinha grampeada ainda é muito usado. Muito usado. Então, gente, Eu já ouvi de um lugar, só não posso falar onde é, né? Eu já ouvi de um lugar que as pessoas criaram um hábito de dentro de um bairro, na campanha municipal, aí naquele lugar, naquele bairro, a pessoa deixa a porta aberta no sábado à noite e sempre no domingo, quando ela levanta, tem um envelopinho em cima da geladeira, porque ela deixou a porta aberta, o pessoal passa colocando de porta em porta, de casa em casa, para ela, um valorzinho dentro do envelope ali, dentro da geladeira, tal, em cima da geladeira, deixa a porta aberta e o pessoal vai lá e sabe que por outro dia é para ela fazer o dever de casa. Não, mas eu tenho outro lugar também, o vizinho desse município aí. Olha, tá aqui a nota, né? Rasga a nota no meio, tá aqui a metade, ó. A outra metade está aqui, ó. Então, tudo isso, olha. Panela de pressão, dentadura, a nota rasgada no meio para receber a outra metade, a portinha aberta com o envelopezinho em cima da geladeira. E tudo isso é subestimar a sua inteligência. Pense nisso. Tem gente em casa agora que está fazendo assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Bom, amanhã é domingo, do pé do cachimbo. E domingo é um dia especial, não é né? brincadeira, é o dia do Senhor, viu, gente? Domingo é o dia da gente buscar a Deus, ter direção, né? E aí é válido no que nós temos falado. O problema é que muita gente não tem uma direção, né? Então, quem não tem direção faz qualquer coisa para ver se tem um pouquinho mais durante um dia ou um mês, mas não entende que o importante é ela ter alguém comprometido com a verdade, com a família, com os valores éticos e morais. As famílias correm grande risco, né, nos últimos tempos. Por isso, nós temos orado muito pelas famílias, deputado Haroldo, para que elas sejam mais unidas, elas sejam mais felizes, tenham mais esperança, né? E domingo é esse dia na Universal, dia da oração pela Sagrada Família. Então amanhã, às 9h30 da manhã, no Templo Maior da Universal em Curitiba, no bairro Rebouças, fica na João Negrão 1510, Rebouças, próximo ao centro de Curitiba. João Negrão, esquina com a Getúlio Vargas. Templo bem amplo, às 9h30 da manhã, portas abertas, entrada livre, estacionamento à vontade. As pessoas de toda religião fiquem à vontade em participar dessa reunião que é muito dedicada à família, dedicada àquilo que Deus criou e quer que seja preservado, que a gente vive em harmonia. Então a gente convida você a estar conosco. Esta reunião é dirigida pelo bispo Rafael Cavina. Ele vai ministrar a palavra de Deus, orar por você. Nós estaremos lá também. Você pode nos procurar, tá bem? E será um grande prazer nós prestarmos assistência a você e a sua família. E com isso a gente está chegando ao final do programa, deputado Alexandre Amaro. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos juntos lá no templo, né? Deixando o nosso forte abraço. E aí nas nossas redes sociais, Haroldo Martins Oficial e Alexandre Amaro, Instagram, Facebook. Deixa lá o seu like, compartilhe aí para as pessoas assistirem depois o programa, né? Porque ele fica aí gravado nas nossas redes, para que as pessoas também conheçam um pouco mais desse trabalho que é feito em favor da família e em favor da população. Muito bem, gente. Um abraço, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Forte abraço, Deus abençoe a todos.